bem, aqui no canal do Mistério chegou o momento de você viver mais uma história impressionante. Que história linda, Regiane. Quero deixar um beijo para você que viu, Regiane. Obrigado pela confiança. E a Regiane, ela é membro do canal. Que beleza, minha amiga. Ela, bom, depois eu ia dizer aqui uma coisa, mas eu vou acabar dando spoilers da história, tá? Mas, bom, já que eu comecei, agora eu vou completar. Ela, o marido dela, Nivaldo, que é Sansei, um abraço para eles, com todo carinho. Alô, família Fukayama, a família Fukayama inteira é também integrante do nosso canal. Muito obrigado. Eu não sei se todos são membros, mas todos se inscreveram aqui no canal. Muito agradecido. Então, Regiane, vou contar a tua história e fica sendo o seu depoimento um incentivo para que muitas outras pessoas se tornem também membro aqui do nosso canal. Obrigado pelo teu carinho, tá? Eu não vou demorar muito, porque a história dela é um tanto ou quanto longa e muito interessante. Então vou pedir a você que se inscreva no canal e que se torne membro do canal. E que visite o outro canal do Paulinho Boa Pessoa, cujo nome é Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu publico as chamadas histórias lindas de amor. Aliás, uma mais linda do que a outra. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história é da Regiane. Alô, família Fukayama, aqui no nosso canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu era muito jovem ainda, 20 anos. E eu odiava quando alguém ou alguma necessidade me arrancava daquele sono gostoso, profundo, por qualquer que fosse o motivo que eu tivesse que me levantar. E naquela noite, eu acho que já era a segunda vez que eu acordava para poder fazer xixi. Era a segunda vez, com certeza. Naquela sexta-feira, eu tinha ido ao aniversário do Marcelo. E o Marcelo era para mim uma paixão impossível que eu guardava no peito, porque o Marcelo, ele era namorado da minha melhor amiga, a Pamela. Então, devido a isso tudo, adivinha, eu bebi mais cervejas do que eu devia ter bebido. Fiquei meio altinha, a cabeça rodando, e a bebida só aumentou o impulso de correr ao banheiro. Então, por volta de umas 3 horas da manhã, eu me levantei, adivinha, zangada, sonolenta, cabeça um tanto quanto zonza. Eu tive que me levantar para ir fazer xixi. O banheiro da minha casa ficava exatamente no meio do corredor que ligava os quartos à cozinha. Era um corredor assim comprido, ele era estreito, mas aquilo eu conhecia até com os olhos fechados. Então eu entrei na porta indicada, que ficava à esquerda do corredor, fiz o que eu tinha que fazer, obviamente que não precisei fechar a porta do banheiro, porque em casa éramos apenas eu, a minha mãe e o meu pai. Então eu estava tranquilo, então fiz o que eu tinha que fazer com a porta aberta. E quando eu saí do banheiro para voltar para o quarto, algo interrompeu o meu caminho. Porque do lado da cozinha, quando eu saí assim a porta, que eu olhei para o lado da cozinha, havia uma porta
que eu nunca tinha visto na minha casa antes. Essa porta estava fechada. Era uma porta de madeira escura, assim um mogno, uma porta maciça, com entalhes finos e fechadura trabalhada. Nada a ver com as portas simples da minha casa. Aquela porta parecia ter sido tirada de um outro tempo. Eu cocei assim as vistas para apurá-las melhor, fiquei parada. Poderia ter voltado para minha cama, fingindo que não havia visto nada, mas impossível, eu não conseguiria. Como não consegui, dei uns 5 passos que me levaram até aquela porta. As minhas mãos tremiam quando eu girei a maçaneta. Ao empurrar a porta, o corredor e a cozinha sumiram como fumaça. E eu me vi diante de um cômodo que não existia na minha casa. Um quarto grande, luxuoso. Um quarto que eu diria quase teatral. Um quarto de outra época. O ambiente era imediatamente identificável. Era um ambiente vitoriano. O movimento vitoriano, para quem não sabe, corresponde ao reinado da Rainha Vitória, entre 1837 a 1901. Era marcado por decoração abundante, gosto por ornamentos e móveis imponentes. No quarto, havia cortinas pesadas com lambrequins, papel de parede com padrões florais miúdos e até assim um lustre onde não se via lâmpada, sabe? Porque não tinha lâmpada. Era um lustre assim, todo trabalhado com cristal. Esse lustre pendia do teto, lançando reflexo sobre peças de madeira escura, nogueira, mogno, trabalhadas com arabescos. Os móveis eram robustos, com entalhes elegantes, pés torneados e detalhes em bronze, uma cômoda alta com espelho no quarto. Um estrado de cama com dossel parcialmente visível e inúmeros objetos de porcelana e latão sobre as mesas. No centro, como se fosse o coração do quarto, havia uma poltrona de aparência magnífica, madeira toda entalhada em arabescos e volutas, o assento e o encosto estofados num veludo vermelho profundo, capitonê no encosto, braços curvos, uma peça que parecia saída de um catálogo de antiquário. A textura do veludo, mesmo à distância, me deu a sensação de um tempo de protocolos e formalidades, poltronas para leitura à luz de lamparinas, cartas escritas com pena, vestidos pesados que arrastavam no tapete. E havia na poltrona uma moça sentada nessa poltrona de veludo vermelho. Essa moça, ela usava um vestido que eu reconheci na hora como moda vitoriana. Corpete ajustado, a cintura marcada por um espartilho discreto, saia ampla que indicava o uso de estruturas por baixo, tipo crinolinas ou camadas de anáguas, e mangas compridas, provavelmente com pequenos babados nos punhos. O decote era recatado, com um broche prendendo o colarinho, e o tecido tinha desenhos miúdos e repetitivos típicos do gosto da época. O cabelo da moça estava penteado num coque alto, com um toucado e ligamentos presos, formando um molde bem acabado. Nada solto, nada despretensioso, tudo no lugar. Era como se alguém tivesse fechado os olhos e recriado um retrato do século XIX. O espanto me travou. Que quarto era aquele?
E que moça sentada naquela poltrona vermelha de veludo era aquela? A minha casa estava longe de abrigar relíquias assim. Eu cresci entre livros de história, porque a minha mãe, Dona Zenilda, e o meu pai, Milton, ambos eram professores. E os dois eram professores de história e enchiam a casa de volumes, enciclopédias e velhos catálogos. Desde menina, eu sabia distinguir um móvel Luís XV de um móvel vitoriano, porque tinha aprendido com os meus pais ali na prática, na leitura deles e na ânsia deles ensinarem história para os seus alunos e principalmente para a filha única, porque eu era filha única deles. E reconhecer a silhueta de um corpete, identificar um padrão decorativo, era comigo mesmo. Aquela familiaridade me deu um segundo de certeza. Aquele quarto ali que eu estava vendo era mesmo uma recriação da era vitoriana. Então eu olhei para a moça sentada na poltrona e agora o meu coração quase saltou do meu peito. Não era só a pose, as roupas ou o cabelo, era o rosto. Meu Deus do céu, aquela moça tinha o mesmo rosto meu. O mesmo contorno, o mesmo queixo, as mesmas maçãs do rosto, até o formato dos lábios era igual, os olhos. Inclusive na cor, no jeito, o corpo também era o meu, na mesma posição, só que com a elegância de outra época. O único detalhe claramente diferente era o penteado e o traje, tão historicamente corretos que pareciam impossíveis. Eu fiquei muda, eu fiquei estática, o mundo reduzido ao batimento nas minhas têmporas. A visão me empurrou para a ação tão logo, uma mistura de medo e curiosidade acabou me dando força. Eu engoli em seco, me aproximei, sentindo o assoalho sobre os meus pés, que curiosamente rangeu com um tom mais antigo, como se as tábuas tivessem memória. Então eu fiz a pergunta óbvia: Moça, quem é você, moça? Eu perguntei com a voz saindo num fio. A figura, ela levantou assim um pouco o queixo, continua na poltrona, mas levantou um pouco o queixo e falou com uma calma estranhamente íntima, como se aquela resposta tivesse sido ensaiada por anos. Disse a moça: eu sou a Clara, eu sou sua irmã gêmea. Quando eu vi aquela moça dizer que ela era minha irmã gêmea, o meu corpo inteiro gelou de vez. A voz dela era serena demais para um encontro tão absurdo quanto aquele. A garganta me secou e a única coisa que eu consegui perguntar foi: minha irmã gêmea? Mas como? Como assim? Ela me olhou como quem carrega séculos nos olhos e respondeu num tom de quem simplesmente expõe um fato incontestável: ora, eu sou a sua irmã gêmea e idêntica. E naquela noite você me trancou neste quarto aqui e levou a chave consigo. Pular pela janela era impossível para mim. O quarto, ele ficava no andar superior da nossa casa. A nossa casa era muito alta, construída sobre um porão, e só no segundo piso ficava a parte íntima, os quartos. Então eu não pude pular pela janela, não tinha condição. Quando a moça falou assim, as minhas mãos tremiam. As palavras dela me atravessaram como lâminas invisíveis. Aí eu perguntei para ela: eu te tranquei no quarto e levei a chave comigo, mas
Eu te tranquei num quarto e por quê? Eu perguntei sem entender o que ela estava dizendo. Ela sorriu de leve e nesse sorriso havia uma dor antiga. E ela explicou: ora, você me trancou no quarto para poder se encontrar com o Maxwell. O Maxwell era meu namorado. Só que você era apaixonada por ele, Regiane. E naquela noite se passou por mim. Nós éramos idênticas e tão iguais que até os nossos pais se confundiam. Não seria então o Maxwell, coitado, que perceberia a diferença. Ele achou que você fosse eu. Aliás, deu tudo certo conforme você havia planejado. E naquela noite, o Maxwell te amou. Ele fez com você tudo o que fazia comigo. E eu, que prometera esperar o casamento, eu jamais teria me entregado a ele naquela noite. Mas você sabia que aquele encontro seria o primeiro e o único da sua vida. E porque sonhava com ele mesmo acordada, decidiu então aproveitar ao máximo o que você podia aproveitar naquela noite. E você acabou se entregando para ele. Vocês fizeram amor. As palavras dela, as palavras daquela moça que eu estava vendo ali na minha frente, naquele quarto impossível de existir na minha casa, caíram sobre mim como pedras. Cada frase era uma confissão que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha imaginado, mas que de algum modo parecia parte da minha própria lembrança. Um eco de algo que ao mesmo tempo me era familiar e impossível. Clara era o nome dela. Então, Clara baixou o olhar e prosseguiu. Foi quando a tempestade começou. O vento forte uivava lá fora, sacudindo as janelas. O trovão parecia partir o céu em dois. E a chuva forte desabou sobre o mundo. A chuva caía com uma fúria que fazia tremer a vidraça. A nossa casa sempre foi muito sólida, muito segura, mas naquela noite foi diferente. Eu ouvi passos lá embaixo e imaginei que você já tivesse chegado, voltado, mas ninguém veio me soltar. Então eu decidi abrir a janela e ver se havia alguma chance de eu escapar. O vento era tão forte que quase arrancou as cortinas do lugar. O lampião que iluminava o quarto, meu único consolo naquela escuridão, ele balançou no aparador. Quando o vento invadiu o cômodo, o lampião tombou, sendo lançado óleo quente e a chama diretamente nas cortinas. E em segundo, todos os tecidos se incendiaram. Começou a pegar fogo. Foi aí que a Clara, que estava me contando aquela história, fechou os olhos. E aí eu pude, inclusive, ver, sentir o reflexo das labaredas dançando nas pupilas dela. E ela continuou. O fogo se espalhou rápido. As cortinas viraram tochas. O tapete começou a chiar. O ar ficou denso. Eu ainda tentei abrir a porta, mas você tinha levado a chave com você. A janela estava aberta. Só que o vento que entrava ajudava a chama a se espalhar ainda mais. As chamas foram se multiplicando. O quarto era muito alto. Lá embaixo o pátio era de pedras. E eu não tive coragem de pular. Foi quando a Clara fez então uma pausa. A voz dela vacilou pela primeira vez. E ela explicou. Eu comecei a tossir. A fumaça me sufocou. Eu tentei gritar por socorro, mas a minha garganta ardia. O fogo estalava, os móveis chiavam, o calor me cercava. E então, quando o teto começou a ruir,
Eu perdi os sentidos. Eu adormeci entre as chamas. E eu nunca mais acordei. Nunca mais. Foi nesse instante que algo extraordinário me aconteceu. Enquanto a Clara narrava, contava, uma sensação começou a me invadir. Como se a minha mente, contra a vontade, se abrisse para aquelas lembranças. Eu cheguei a ver, sabe? As cortinas queimando. Eu cheguei a sentir o cheiro da fumaça, o calor do fogo. Eu ouvi o estalar da madeira, o desespero do vento. E o pior de tudo, eu ouvi um grito. Um grito que era meu. Acho que era meu grito. Sim, a minha voz. Ou não era? Era como que se a lembrança dela, ao ser dita, se tornasse também a minha própria lembrança. Nossa, Clara, disse eu para ela. Nossa, Clara, mas... Meu Deus, quanto tempo faz isso? Eu perguntei com a voz trêmula. Clara ergueu lentamente o rosto e respondeu com uma calma fria. Ora, minha irmã, você se lembra? Foi em 1898. Foi ontem. Eu levei as mãos à cabeça. 1898? Mas isso tem mais de 100 anos, eu exclamei. Não foi ontem. E o que você quer de mim, Clara? O que você veio fazer aqui? Ela me fitou com ternura e disse: Oh, minha irmã, eu vim apenas dizer que eu consegui te perdoar. E que o Maxwell, que não podia ser seu naquele tempo, agora ele pode. Quer dizer, se ele quiser, ele pode. Se você quiser, ele pode. Eu fiquei paralisada. 1000 perguntas me vinham à cabeça, à boca, ao mesmo tempo. Eu queria saber onde ela estivera todo esse tempo e por que justo agora, tanto tempo depois, me procurava e em casa, num quarto que não existia. O que significava aquele agora o Maxwell pode? Se ele quiser, ele pode. Se você quiser, agora ele pode. Mas não deu tempo de eu esclarecer nada mais com ela. Porque aquela porta que eu havia aberto, de repente ela começou a se mover sozinha, lenta, rasgando, como se uma força invisível a empurrasse. Eu estendi assim a mão, segurando, tentando impedir que ela fechasse. Mas a madeira parecia pesar 1000 toneladas. A força me faltou e a porta se fechou, dando um estalo seco. Eu ainda tentei abri-la, puxei a maçaneta, mexi a maçaneta, nada. A porta parecia estar selada, como se jamais tivesse existido. Me desesperei, então eu corri para o quarto dos meus pais. Eu entrei ofegante, gritando: Mãe, pai, a porta, que porta é aquela no fim do corredor? Eles levantaram assustados, vieram comigo até o fim do corredor. Mas, pasmem, já não havia porta alguma. O corredor estava do jeito de sempre, paredes claras e o caminho livre para a cozinha. Nenhuma marca de porta, nenhuma fechadura, nem rastro de madeira no chão. A minha mãe Zenilda, ainda sonolenta, segurou meus ombros. Filha, você teve um sonho, filha. Meu pai confirmou que mamãe havia dito com o senho franzido. Filha, eu te avisei ontem quando você chegou daquela festa. Você bebeu cerveja demais, Regiane. Regiane, você está vendo coisas, filha. Vai descansar. Vai dormir. Termina sua noite, amanhã a gente conversa. Mas sabe, eu sabia que não tinha sido só um sonho. O cheiro do lampião queimando ainda parecia grudado nas minhas narinas. E no fundo do meu ouvido ecoava a voz suave de Clara dizendo: Foi ontem, minha irmã. Foi ontem.
Como ontem? Ela falou em 1898. Por mais que eu tentasse me convencer de que aquilo tudo não passara de um sonho, conforme dizia a mamãe, conforme insistia meu pai, havia algo dentro de mim que gritava o contrário. Aquela noite foi real demais. Eu ainda sentia o vento frio do corredor, o ranger da porta se fechando sozinha e aquele arrepio que parecia subir da espinha até a nuca. Não podia ter sido um simples delírio, não fora um delírio. Mas aos meus pais, eles não acreditaram em uma só palavra do que eu contei. A minha mãe, Dona Zenilda, olhou para mim com aquele ar de quem tenta resolver tudo com uma xícara de chá e uma boa noite de sono. Você sonhou, filha? Foi só um sonho. Isso no dia seguinte, a gente conversando. E com a cabeça cheia de cerveja ainda, você viajou. Meu pai, seu Milton, apenas resmungou alto sobre jovens que se deixam impressionar. Filha, tem que ter juízo e não beber mais na quantidade que você havia bebido. Bem, eu fiquei ali, sozinha no corredor, no dia seguinte, querendo procurar o lugar da porta. Eu cheguei a andar pelo corredor, fiquei assim, de quatro. Sabe quando você se agacha e fica de gatinho? Eu queria olhar de perto, ver se eu via alguma marca no chão. Alguma marca, porque o quarto que havia ali era tão lindo, tão lindo. E eu disse para a mamãe, eu falei, papai, é da época vitoriana o quarto. Eles riam, mas não acreditavam em mim. Aquela voz, aquele rosto idêntico ao meu, tudo estava muito vivo demais na minha memória para ter sido só uma invenção. Durante dias, eu não conseguia dormir direito. Às vezes eu acordava com o coração disparado, sentindo um cheiro de fumaça, como se o fogo do passado ainda ardesse dentro de mim. Era como se o tempo tivesse se curvado, me prendendo num laço invisível, com uma história que não me pertencia ou que fingia não me pertencer. Cerca de uma semana depois, eu recebi uma mensagem no celular, no WhatsApp. Era uma mensagem do Marcelo, o namorado da minha melhor amiga, a Pamela. O Marcelo era o tal do qual eu falei que fez aniversário aquela noite e por quem eu era apaixonada. Só que ela era namorado da minha melhor amiga, Pamela. E o Marcelo mandou uma mensagem assim para mim, pelo WhatsApp. Oi, Regiane, tudo bem? Eu sei que talvez não devesse te escrever, mas desde a festinha do meu aniversário, eu não consigo parar de pensar em você. Eu sei lá. Eu te olhei de uma maneira diferente. Não sei explicar. Mas você parecia ser outra pessoa, sabe? Como se eu te visse pela primeira vez. Fiquei atordoado. Você está me fazendo pensar em outras coisas. Na hora que eu li a mensagem escrita pelo Marcelo, meu sangue gelou. Sim, porque justamente a sexta-feira foi o dia em que a Clara me apareceu. Meu Deus do céu, meu sangue estava congelado. As palavras dele: te vi diferente. Ele escreveu para mim: te vi diferente. Aquilo tudo ecoava dentro de mim e da minha cabeça, junto com a lembrança da voz da Clara me dizendo: Maxwell, ele não pôde ser seu naquele tempo. Mas agora, se ele quiser, pode. Se você quiser, pode. Meu Deus, será que o Marcelo... Será que ele era o mesmo o Maxwell da outra vida? Loucura. A ideia era absurda e, ao mesmo tempo, fazia sentido, de acordo com a conversa que a Clara havia tido comigo. Meu coração
Estava perdido, mas foi nessa hora que meu coração parecia reconhecer nele algo antigo, como se nossos olhos já tivessem se encontrado antes, há coisa de mais de século, entre labaredas e tempestades. Mas o medo falou mais alto do que qualquer emoção, e eu não queria repetir os erros do passado. Não. Qualquer tipo de relação que pudesse haver entre Marcelo e o citado Maxwell, naquela minha visagem sobre a Clara, eu não queria nenhuma correspondência com aquilo. E respirei fundo, e aí eu escrevi uma resposta fria e dura, quase cruel. Eu mandei para o Marcelo pelo WhatsApp: Marcelo, nunca mais me escreva. Nunca mais me procure. Se insistir, eu conto tudo para Pamela. Não ouse brincar comigo. Você não me conhece. A Pamela é a minha melhor amiga. Em poucos minutos ele visualizou e teve efeito o que eu dissera, tanto que ele me bloqueou na hora. Deixei o celular cair sobre a cama e fechei os olhos. A dor de perder algo que nunca tive se misturava a um alívio estranho, como quem corta um laço invisível. Mas a verdade é que aquele laço não se cortava. Ele apenas se escondia, esperando a hora certa para reaparecer. 6 meses depois daquela noite, eu ainda não me encontrava com a paz. As lembranças vinham de repente, um clarão, um lugarejo, uma sensação de fumaça e calor, e então eu resolvi procurar ajuda. Uma vizinha me falou da senhora Dona Dalvina. Ela era espírita e muito respeitada. Eu fui até a casa da Dona Dalvina, casa simples, cheirando a incenso e ervas secas. Ela me ouviu com atenção, os olhos fundos de quem já viu o invisível. Quando eu terminei, ela com muita calma me falou: "Ô, minha filha, Regiane, o que você viveu é sim coisa de outra vida. Mas eu vou ser sincera com você. Eu não me sinto preparada para te ajudar, ou pelo menos sozinho eu não posso. Você vai procurar uma mulher? Eu vou anotar o nome dela, que é um pouquinho diferente. É Dona Amelina. Ela trabalha com regressão espiritual e ela é uma mulher de extrema seriedade e respeito, de muita confiança." Quando ela me entregou aquele bilhete, eu sinceramente já não sabia se acreditava, não na mulher, mas em mim mesma. Mas ainda assim eu fui. Cheguei à casa da Dona Amelina num sábado nublado. Ela me recebeu com serenidade e me atendeu da melhor maneira possível. O quarto era iluminado apenas por velas e havia um leve cheiro de alfazema no ar. Deitei num divã que ela me apontou. E aos poucos, sob a voz calma dela, eu comecei a sentir como se eu estivesse flutuando. As imagens vieram devagar, primeiro uma névoa, depois formas, depois cores, e então eu vi um casarão antigo, de janelas altas e cortinas longas, e chão de madeira rangendo sob os pés. Eu estava lá, dentro daquele casarão. Mas não era eu. Chamavam-me de Clarice. Olha, o meu nome era Clarice. E diante de mim estava a Clara, a minha irmã gêmea. Nós éramos Clara e Clarice. Clara e Clarice, por essa ordem, porque ela nasceu primeiro. O lugar era Bruges, na Bélgica. Uma cidade que já existia muito antes de mim, com suas ruas de pedra e pontes sobre canais. Tudo indicava a época vitoriana de fato, final do século XIX. As mulheres vestiam corsetes, os homens usavam chapéus altos,
Havia lampiões iluminando as ruas e dentro das casas o fogo tremeluzente das lamparinas. E então tudo se encaixou. O amor proibido, o engano, o quarto trancado e o incêndio. O lampião caindo contra as cortinas, o fogo subindo rápido demais e o desespero, a janela alta demais para fugir. Eu, ou melhor, Clarice, tentando salvar a irmã e falhando miseravelmente. A cena se repetia em mim como um filme antigo queimando dentro da memória. Quando eu despertei, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Dona Amelina me olhou em silêncio, como quem entende sem precisar perguntar. Eu só consegui sussurrar. Era real. Era tudo real. Depois disso, eu tomei uma decisão. Eu precisava recomeçar. Então mudei de cidade, de vida, de tudo. Fui para São Carlos, interior de São Paulo. Eu havia passado naquela faculdade de engenharia civil e deixei para trás tudo o que me lembrava aquele passado. Foi lá em São Carlos, estudando, que eu conheci o Nivaldo, um rapaz nicei, calmo e de olhar sincero. O Nivaldo nunca me fez sentir fogo, mas ele me deu paz. E pela primeira vez eu soube que era disso que a minha alma realmente precisava, de paz. Casamo-nos 2 anos depois do nosso conhecimento. Hoje, nós estamos juntos e vivemos tranquilos, cercados de plantas, livros e muita paz. Às vezes, eu ainda sonho com o casarão de Bruges, vejo as cortinas em chamas e o rosto de Clara sorrindo no meio da fumaça. Mas quando acordo, eu seguro a mão do Nivaldo e agradeço, porque sei que finalmente encontrei o meu tempo e a minha paz. Numa noite de céu limpo, quando o vento era apenas um leve sussurro e o perfume das flores do meu jardim entrava pela janela, adormeci com o coração cheio de paz. Algo que eu ainda não tinha vivido aconteceu naquela noite. Eu sonhei que eu caminhava por um jardim vasto, pleno, iluminado por uma luz doce, nem totalmente de sol, nem totalmente de lua, como se fosse o limiar entre os dois. Havia roseiras, lírios brancos, glicínias que pendiam de arcos brancos, e o chão era de pedrinhas claras que refletiam a luz em pequenas faíscas. No centro desse jardim, sobre uma pérgola coberta de trepadeiras, estava Clara, a minha irmã, a Clara. Ela estava usando um vestido leve de linho creme, quase translúcido à luz suave. O cabelo estava solto e os fios dançavam com o vento como se fossem pétalas caindo lentamente. O rosto dela estava sereno e quando ela me viu, sorriu e disse: "Irmã." A voz dela parecia música ao vento. "Eu estou pronta para renascer, minha irmã." Eu fiquei assim de pé, era tudo num sonho, mas eu fiquei de pé à sua frente, sentindo a grama fria sob os meus pés descalços. No sonho, tudo era assim, sem sapatos, nem eu calçava nada e nem ela. E aí eu perguntei, quase em tom de reverência: "Renascer? Clara, o que você quer dizer com isso? O que isso significa?" A Clara então tocou meu braço com leveza e disse: "Sim, renascer. Em breve." E ela falou mais: "Estaremos muito próximas, mas eu não posso
explicar além disso. Confia, estaremos muito próximas. E então Clara se virou, caminhou pela pérgola e as trepadeiras se abriram, revelando um campo de flores que se estendia até o horizonte. Quando olhei novamente para Clara, ela já tinha desaparecido. Só restava a leve fragrância daquele ar e a sensação de que algo antigo estava sendo selado. Acordei. O relógio marcava 3 horas da manhã. Por um instante, eu pensei que eu ainda estivesse dentro do sonho, mas então eu respirei fundo, olhei para o teto e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente senti segurança com aquela visagem, com aquele tipo de sonho. Cerca de 2 meses após esse sonho, eu soube que eu estava grávida. Quando fiz o teste e vi aquelas 2 linhas finas, eu tremi de emoção. E respirei fundo, segurei o celular com as mãos trêmulas e disse em voz alta para mim mesma: vai ser uma menina. Eu tenho certeza que vai ser uma menina. O que se confirmou depois na ultrassonografia, de fato, seria uma menina. Mas quando eu contei antes para o Nivaldo, meu marido, ele sorriu como nunca havia visto sorrir antes. Olhos brilhantes, as mãos entrelaçadas com as minhas. O mais incrível é que ele já tinha escolhido um nome se caso tivéssemos uma menina. O nome era da sua avó, a quem ele queria homenagear. Eles, os japoneses, que carinhosamente chamam a avó de Batian. A Batian se chamava Mizuki, era o nome dela. E eu gostava do nome. Ele já me havia dito e eu havia aprovado. Se menina nós tivermos, eu quero colocar esse nome. O nome da minha avó, mas lógico, eu preciso da sua aprovação. Mizuki. Eu gostei, Mizuki. E juntos, agora que nós tínhamos certeza que seria uma menina, decidimos que o nome dela seria Mizuki. Agora, pasmem vocês. Em japonês, Mizuki significa bela lua ou luna bela. Bela lua, luna bela, o que te lembra? Claridade, né? Claridade lembra Clara. Quando eu descobri o significado, o calor da verdade me envolveu. Minha filha será a beleza da lua, a claridade suave em meio à noite. A claridade, a Clara. E me perguntei, será que Mizuki podia ser de certo modo? Sei lá, eu tenho até medo de falar. A minha irmã gêmea renascida? O sonho de Clara, a promessa de estar pronta para renascer. Era possível que, naquele laço entre mim e o passado, essa menina fosse o símbolo vivo da reconciliação de paz e de um novo começo. Eu não sabia. Talvez não devêssemos saber. Talvez bastasse confiar. Quando a nossa menina nasceu, a nossa filha, foi como se o mundo parasse por um instante. Ela nasceu com os cabelos pretinhos e lisos que caíam suavemente sobre os ombros. Os olhos puxadinhos. Ela é bem japonesinha mesmo, refletindo luz com curiosidade, uma pele clara, boca pequena que sorriu imediatamente nas minhas mãos. A coisa mais linda do mundo. Senti-me afogada em amor. Segurei a Mizuki nos meus braços e sussurrei: bem-vinda, minha lua. Bem-vinda, minha filha. E em silêncio, eu primeiramente agradeci a Deus por tudo. E depois pensei em Clara. Clara. Tinha ficado tão claro que de fato Clara havia sido minha irmã. Então, onde quer que ela estivesse, por ter aberto o caminho para isso, eu agradeci. Hoje,
cada risada da Mizuki, cada suspiro, mesmo quando ela dorme, eu olho para ela e sinto uma paz tão grande. Eu e Regiane finalmente durmo em paz. Às vezes eu fico olhando para o berço da minha filha, observando aqueles olhinhos puxadinhos, curiosos, que parecem compreender mais do que a idade lhe permite. Há algo nela, sabe? Na minha filha. Uma luz antiga, uma doçura familiar. Sei lá, como se de algum modo misterioso eu já a conhecesse antes mesmo do nascimento dela. Hoje, com o coração em paz, eu posso dizer, sem medo de parecer sonhadora, que eu tive sim uma irmã gêmea, e ela se chamava Clara. Não posso provar com documentos, nem com lembranças concretas, mas a alma reconhece o que a razão não explica. E dentro de mim há uma certeza tão serena quanto o luar que entra pela janela nas noites tranquilas. Clara, a minha irmã, um dia existiu. Ficarei, a partir de agora, esperando os comentários de todos vocês sobre a minha história.